Olá, esse é o Tax Talks, o podcast com visão estratégica e prática da reforma tributária, uma iniciativa da Revisia, a plataforma de inteligência tributária que transforma dados em insights, e do Tax and Women, o grupo que promove o protagonismo feminino na área tributária. Vamos conferir alguns takes desse episódio? E aí, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha empresa? Onde é que vai ter impactos? Vai ter impacto só de caixa? Vai ter impacto só de resultado? Vamos fatiar, né, o nosso bolo aí, vamos analisar cada um desses pedacinhos para ver efetivamente o que pode ou não acontecer e onde estão os pontos de atenção que a empresa tem que ter. Tenho que olhar a minha cadeia ali de fornecedores também, para entender como é que vai ser a minha tomada de crédito e tudo mais. Desde o fornecedor e as diferentes formas de tributação que aqueles fornecedores estão incluídos, né, até esse produto vir para mim e eu conseguir compor essa minha nova carga tributária para estar preparado para isso. E uma vez identificando, isso vai afetar a rentabilidade? Vai afetar a rentabilidade, né? Porque foi o que você falou, não é simplesmente parar, repassar isso no serviço final. A gente sabe que existem muitos serviços que não são essenciais e que podem ser diminuídos, talvez, ou substituídos de alguma forma. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Tax Talks, a série de podcasts da Revisia em parceria com o Tax and Women, que visa colocar a reforma tributária no centro das discussões, com foco nas discussões práticas, visão estratégica e o dia a dia das empresas. Eu sou Cristiane Pires McNaughton, sou tributarista e estarei com vocês ao longo das entrevistas. E hoje eu tenho uma visita super especial, uma convidada mais do que especial, que é a Daniela Bedotti Gomide. Daniela é advogada com 25 anos de experiência na área tributária, atuando como diretora tributária do Grupo Revisia. E hoje ela veio aqui falar conosco sobre o impacto da reforma tributária no setor de serviços e tecnologia. Seja muito bem-vinda, Daniela. Tudo bem, Cris? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês agora para falar um pouquinho desses impactos da reforma tributária no setor de serviços e tecnologias, que acho... Desculpa, que com certeza terá aí grandes mudanças, né, estarão por vir aqui nesses próximos anos com a reforma tributária. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Dani. E assim, antes de nós começarmos a nossa parte técnica, a falar sobre o setor de serviços e tecnologia, a gente gostaria de saber um pouco mais de você, Dani. Conta, você tem muita experiência no tributário, conta um pouco da sua trajetória. Claro, será um prazer. Bom, eu sou advogada de formação lá atrás, né, e iniciei minha carreira na Deloitte. Lá nos anos 2000, eu entrei como trainee da Deloitte na área de consultoria tributária, e lá fiquei por um período de 4, quase 5 anos, aí aprendendo todo esse universo tributário, que quando a gente sai da faculdade, a gente sai com pouquíssimo conhecimento, né? Então, eu acho que é uma escola muito importante passar aí pelas empresas de auditoria e de consultoria. E aí, depois eu construí minha carreira em diversas empresas multinacionais. Então, eu passei pela General Motors do Brasil. Eu passei pelo Grupo AES, que na época era detentor da distribuição e geração de energia elétrica aqui no estado de São Paulo. E aí, depois de alguns anos lá, né, nesse setor, eu fui para o setor de cosméticos, iniciando em 2013 na Avon, que culminou em 2020 com a compra da Natura, e aí se tornou uma grande empresa de cosméticos, detentora na época de 4 marcas, que era Avon, The Body Shop, Aesop e Natura, e eu era diretora tributária de América Latina dessas empresas do grupo. Então, eu tenho 25 anos de experiência, né, na área tributária, e agora eu estou no Grupo Revisia como diretora, entendendo um pouco dessas ferramentas tecnológicas que tanto nos ajudam, né? O Revisia nos ajuda muito aí a analisar os impactos de reforma tributária e o que estará por vir, e agora eu estou prestando consultoria para os clientes, ajudando a entender esse cenário novo. Então,
é bem gratificante aí estar dos dois lados, né? Durante muito tempo no mundo corporativo e agora no consultivo. Muito bom, Daniela. Além de ter uma longa experiência, você tem uma experiência muito rica, né? E com certeza vai contribuir muito para o nosso bate-papo aqui. Sim. Então, Dani, eu gostaria de perguntar para você sobre a questão da carga tributária, que no setor de serviços tem preocupado todo mundo. Com quem eu falo do setor de serviços, fala, mas vai aumentar a carga tributária, vai aumentar a carga tributária, tá todo mundo desesperado. Fala pra gente, né? Muitos estudos indicam um aumento na carga tributária para o setor de serviços. Essa previsão se confirma? Eu costumo dizer que essa é a pergunta que todos os setores vêm fazendo quando se fala de reforma tributária. E aí, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha empresa? Onde é que vai ter impactos? Vai ter impacto só de caixa? Vai ter impacto só de resultado? E o setor de serviços e tecnologia é um dos setores, sim, afetados, dentre muitos outros. Só que essa não é uma pergunta que a gente consegue responder binariamente sim ou não. Precisa ser feita uma série de análises ali por trás da conclusão se haverá efetivamente um impacto na carga tributária, um aumento, né, ou não. E aí eu costumo dizer que vamos fazer análise aí por partes, né? O que a gente precisa olhar para entender principalmente a minha empresa prestadora de serviço ou de tecnologia, o que vai acontecer efetivamente com ela, né? Então, a gente precisa, para ter um pouquinho mais de clareza, esclarecer qual que é o pilar da reforma tributária nesse momento. Então, basicamente, em linhas muito gerais, claro, o pilar da reforma tributária é a junção do ICMS e do ISS para um novo imposto, que é o IBS, e o PIS e COFINS, que é a contribuição que também se juntará e virá o CBS com uma alíquota que a gente aqui na reforma fala uma alíquota única, né, desse imposto e da contribuição, mas cada um terá a sua alíquota que ainda não foi determinada. Então, a gente tem essa mudança num primeiro momento, né, da junção do ICMS e ISS e do PIS e COFINS, que hoje no mundo tributário parece que PIS e COFINS é uma coisa só e não é também, verdade, né? Mas como a base de cálculo é a mesma, a gente considera, como se fosse um item só. E aí, o que acontece? Por que o setor de serviços tem essa preocupação? Porque muitas empresas do setor de serviço são sujeitas ao ISS e não necessariamente ao ICMS. Então, quando eu tenho o IBS, que é um imposto que vai fazer a junção dos dois, e com o aumento da alíquota, fala, puxa vida, mas eu antes não pagava o antigo ICMS, né? E o IBS abarcaria uma alíquota de ICMS. Então, por isso é o primeiro grande susto e desespero que as empresas estão tendo. Mas a gente vamos fatiar, né, o nosso bolo aí, vamos analisar cada um desses pedacinhos para ver efetivamente o que pode ou não acontecer e onde estão os pontos de atenção que a empresa tem que ter. Então, vamos hoje no PIS e COFINS. Hoje o PIS e COFINS ele é dividido em cumulativo e não cumulativo. Então, a gente tem uma alíquota de 3,65 no não cumulativo sem direito a crédito e uma alíquota nominal de 9,25 para o não cumulativo com direito ao crédito. Então, portanto, sua alíquota efetiva, ela tende a ser menor do que 9,25. E vamos pensar um pouquinho no ISS, né? Então, vamos pensar que é uma prestadora de serviço que está sujeita hoje ao PIS e COFINS, seja na modalidade cumulativo ou não cumulativo, e que pague um ISS. E aí, vamos pegar São Paulo aqui, que a gente sabe que a alíquota do ISS varia muito, né, de município para município. Vamos pensar em São Paulo uma alíquota de 5%. Então, hoje a carga tributária nominal dessa prestadora de serviço, ela é ou 3,65 mais 5, que daria 8,65, ou 9,25 mais 5, que seria 14,25. Então, pensando a grosso modo, essa seria a carga tributária. E aí vamos pensar no que estará sujeito esse setor de serviço com o IBS mais CBS. Como eu mencionei anteriormente, a gente ainda não tem uma definição de alíquota, mas ela está em torno aí de uma casa de 28% de alíquota nominal. Sim. Então, por isso que acho que o setor, né, já teve aquele respiro e fala, meu Deus do céu, vamos pensar num lucro presumido, ou quem está no cumulativo, né, do PIS e COFINS, sairia ali de uma carga tributária de 8, né, 8,65, desculpe, para uma carga de 28. Mas calma, vamos analisar ali o que acontece efetivamente na reforma tributária. Acho que o primeiro item que a gente tem que pensar é
existem fatores de redução dessa alíquota previstos, né, na reforma tributária. Então, a gente sabe que o setor de saúde, de educação vão ter uma redução de 60%. A gente sabe, por exemplo, serviços advocatícios e contabilidade têm receitas que têm redução de 30%, e essa alíquota nominal, ela acaba caindo. Então, se você pegar 28% e tiver uma redução de 30%, ela cairia para algo em torno de 19%. Isso eu sempre falando de alíquotas nominais, né? Se a gente pegar 28% e aplicar 60%, seria algo em torno de 11%, alguma coisa nesse sentido. E aí você pegaria essa carga tributária nova com as reduções e compararia com a sua carga tributária atual, né? Então vai depender muito de caso a caso. Então vamos pegar talvez um pior cenário, onde eu esteja no PIS e COFINS não cumulativo, a alíquota mais alta, pague somente ISS e não tenha nenhum fator de redução de receita, né, ou redução de alíquota. Aí sim, quando você faz essa comparação, tem um aumento de carga. Se eu tenho redução sobre todas as minhas receitas, vamos pensar num setor de educação, por exemplo, quando você aplicar a redução, ela vai para 11, 12, e aí você tem que comparar com a sua alíquota, e aí por isso que a alíquota efetiva é diferente da nominal, né? Então a gente tem que entender o quanto ficaria essa alíquota efetiva, porque você tem direito a muitos créditos, né? Então acho que essa é uma porção, é uma análise muito importante de ser feita. Não só olhar as alíquotas que são vigentes e passarão a ser, mas como é que está estruturado em termos de débitos e créditos nesse momento e como estará débitos e créditos após a implementação da reforma tributária. E também a gente tem um setor que paga ICMS hoje, né? Então vamos pensar numa alíquota de ICMS de 18%, né? Mais o PIS e COFINS, e aí não pagaria o ISS, versus as alíquotas normais, que a gente está chamando aqui mais ou menos de 28%. Por isso que a gente tem que analisar caso a caso. Então, tem alguns setores que sim, podem ter um aumento de carga tributária, tem outros que podem ficar no mesmo patamar ou até um pouquinho de redução, mas isso você só consegue com uma análise aprofundada de cada um dos seus negócios, né? Um outro ponto que eu acho super relevante olhar é qual é o regime tributário que a pessoa está enquadrada. Se ela está no lucro presumido, no lucro real, vale a pena eu sair do presumido e ir para o real? Hoje não valeria, porque você tem um percentual de presunção, sua alíquota é menor, a reforma tributária neste primeiro momento não está abarcando imposto de renda e contribuição social, então talvez você tenha que ter ali um arcabouço de toda a sua tributação e analisar, e não só ICMS, ISS, PIS e COFINS, mas também englobar IRCS nesses casos que eu estou mencionando e ver como é que vai ficar isso no momento subsequente e até se eu mudar o meu regime de apuração. Outro ponto muito relevante são as empresas que estão no Simples Nacional, né, que hoje a gente chama de Simples e nunca foi Simples, sim. E agora com a reforma tributária também tem impactos relevantes. Então eu tenho que olhar a minha cadeia ali de fornecedores também para entender como é que vai ser a minha tomada de crédito e tudo mais. Então não é nunca uma resposta simples, é caso a caso, mas existe situações que sim, poderá haver um aumento efetivo ali da carga tributária. Perfeito. Então, para quem está com essa dúvida se há aumento ou não na carga tributária com a reforma tributária, né, tem que estar atento ao que nós falamos em inglês, né, the big picture, ao cenário todo daquela empresa, né? A gente tem que olhar integralmente todos os tributos que ela paga, a gente tem que olhar, né, a situação concreta da empresa, o que ela tem de insumos, o que ela teria de créditos. Então, é muito se ela está em algum setor especial, com algum regime especial, né, com algum fator de redução de alíquota. Então, são muitas nuances que nós temos que observar para saber efetivamente se haverá esse aumento de carga, né? Mas pode haver, né? E pegando esse seu gancho de olhar a big picture, né? O que a gente tem que fazer, o que a reforma tributária nos traz de ensinamento e que não é novo, mas assim, que causa uma maior atenção, a gente vai ter que olhar a cadeia como um todo. A cadeia. Eu tenho que olhar os meus fornecedores, porque isso vai ter um impacto direto na minha tomada de crédito, né? Porque hoje eu não estou preocupada se meu fornecedor está pagando ou não está pagando os tributos, enfim, como é que está a contabilidade dele. E a partir do momento da reforma tributária, eu só tomo este crédito se o meu fornecedor efetivamente estiver, né, pagando as suas obrigações tributárias. Então, isso é um fator que pode
irá afetar com certeza quando você fizer essa análise. E aí depois a gente vai entrar em outras perguntas sobre simulação, mas o que eu queria deixar registrado nesse primeiro momento é: vamos olhar a cadeia como um todo, desde o fornecedor e as diferentes formas de tributação que aqueles fornecedores estão incluídos, né, até esse produto vir para mim e eu conseguir compor essa minha nova carga tributária e como é que o meu cliente final também será afetado. Então a reforma nos traz essa reflexão de cadeia. Isso eu acho que é muito importante e relevante a gente deixar sempre ressaltado. Muito bem, Daniela, muito bem. E como essa possível elevação na carga do setor de serviços pode afetar a rentabilidade e o modelo de precificação das empresas? Isso também vai ser o grande desafio de todos, né? Tentar prever o que vai acontecer. Por isso que a gente começa ali tentando identificar quais são os passos aí da reforma tributária, o que eu, como empresa, tenho que fazer para estar preparado para isso. E uma vez identificando, isso vai afetar a rentabilidade? Vai afetar a rentabilidade, né? E aí, isso não só a área de tax, como a área de finanças como um todo, comercial e tudo, por isso que precisa de uma integração entre todas as áreas da empresa, vai ter que estudar esse novo modelo de precificação, né? A gente sabe que não é possível repassar. A gente tem um histórico bem grande ali, né, de mudanças de carga tributária. O próprio PIS e COFINS, quando passou do cumulativo para o não cumulativo, foi vendido como uma simplificação ali, que não haveria aumento de carga, e muitas empresas sofreram com isso, justamente pela discussão do que seria possível ou não tomar o crédito, né, que é a grande judicialização dos créditos tributários de PIS e COFINS, mas isso tudo influencia muito na tomada de decisão da precificação. Então, pode sim afetar a rentabilidade, e aí o negócio tem que estar preparado para o que virá. E aí a gente tem um período ali de transição bem grande da reforma, né? Começando agora em 2020, quer dizer, já começou, a gente brinca que a reforma já começou, né? Mas que vai aí de 2026, 2027 até 2033 para poder ir acomodando essas mudanças e o possível impacto que terá na rentabilidade dos produtos. Perfeito. Ou serviços, né? Você falou dessa questão de repasse, né? E é muito interessante que quando eu estava discutindo lá em 2017 a reforma com o pessoal, né, que estava pensando no projeto de lei, eu estava preocupada com o setor de serviços. E eu levantava esse ponto, gente, mas vai subir a carga do setor de serviços, tal. E o que eu ouvia, assim, com a maior simplicidade do mundo, é só repassar o custo para o consumidor, né? Como se fosse fácil isso, ainda mais no Brasil, que a gente sabe que o setor de serviços não é muito valorizado no Brasil, né? Então, sobre essa questão, você acredita que haverá o repasse de custos ao cliente final, ou existe o risco de perda de competitividade? E aí também, de novo, um pouquinho pegando o gancho da primeira pergunta, né, de como isso vai impactar, diferentes setores de serviços de tecnologia terão impactos diferentes, né? E diferentes setores têm margens diferentes. Então, alguns têm uma margem um pouco maior, né, um pouco alargado, outros uma margem menor na prestação de serviços e de tecnologia. E aí a própria empresa vai ter que analisar e ver como é que eu consigo absorver um pouco deste impacto caso ele seja negativo. Como é que meus competidores farão? Porque se a gente estiver com os mesmos impactos, aí é mais fácil de delinear o mercado e saber se aquele serviço vai sofrer um aumento de X% ou um range de aumento, dependendo de como que é a sua margem de lucro ali, ou se eles estiverem em situações diferentes, como eu falei, mesmo assim é um competidor, se o meu competidor não vai repassar no preço, eu fico numa situação de perda de competitividade, porque eu não vou, se eu repassar, eu deixo de ser atrativo para o meu cliente, né? Então, eu entendo que vão ter essa análise em conjunto também para saber o quanto é possível absorver e quanto o mercado vai conseguir absorver esse aumento de preço. Porque foi o que você falou, não é simplesmente parar, repassar isso no serviço final. A gente sabe que existem muitos serviços que não são essenciais e que podem ser diminuídos, talvez, ou substituídos de alguma forma, e aí tem
afeta diretamente, né, o seu negócio. Então, não é simplesmente repassar, aumentou 1%, eu vou lá e repasso. Não. Primeiro, eu acho que é fazer uma análise muito profunda, muito detalhada, entender exatamente qual é o impacto no preço e aí tentar fazer uma visão ali de competidores, o que vai ser, qual é o movimento do mercado, porque o mercado tem esse movimento também, né? Qual que vai ser esse movimento do mercado para você não perder a competitividade e não perder a sua lucratividade também, porque dizer também que o setor vai conseguir absorver se tiver um aumento de carga absolutamente tudo, a gente sabe também que isso não é verdade. Então, é esse equilíbrio, essa balança e observação do que acontece, que esse movimento do mercado será fundamental para a sobrevivência e para a garantia do lucro dessas empresas. Perfeito. Pensando nessa preparação, que tipo de análises, de simulações as empresas já podem começar a fazer para se preparar para essa fase de transição? Isso eu digo que é fundamental na questão da reforma tributária, né? Então, a gente tem que dividir isso em diversos passos e diversas fases. Primeiro é você entender dentro do seu negócio que você está inserido, o que a reforma tributária traz. Então, no setor de serviços, de modo geral, é aquilo que eu falei. O ICMS e o ISS num mesmo imposto, algumas empresas são contribuintes somente de ISS, outras de ICMS, e veículos que traz. Então, primeiro uma fotografia geral. Temos isso. Agora vamos começar a fazer o drill down, né? Vamos começar a fazer uma análise mais detalhada do que vai acontecer e num primeiro momento olhando somente pela empresa. Depois a gente extravasa e vai para os outros negócios. Então, olhei de forma geral o que vai acontecer. Agora vamos começar a fazer algumas simulações e testes. A gente pode começar a fazer simulações com as alíquotas, né? Sim. Porque a gente está tratando 28%, mas pode ser menor ou maior, e aí começar a fazer simulações em relação a isso. Começar a fazer simulações também em relação à tomada de crédito. Então, eu vou tomar crédito desse range aqui das minhas despesas, ou eu vou tomar crédito e diminuir, aí o que a gente entende que pode ser questionado ou não de crédito, e aí começar a brincar com o que seria a tomada de crédito. E aí a gente tem uma ferramenta que é o Revisia, que nos ajuda muito em relação a isso, porque como tem todos os documentos fiscais, né, ali inseridos, o cliente consegue olhar e fazendo essas simulações, vou falar de uma maneira bem simples, flegando ou desflegando aquilo que eu entendo que é uma despesa que dá direito ao crédito ou que não dá, uma receita que teria redução ou não teria, para você chegar numa carga tributária final. Então, talvez você consiga fazer um melhor cenário, com uma alíquota diminuída e com direito a muitos créditos e com redução em parte em toda a sua receita ou em parte da sua receita, apenas indo no sistema e conseguindo flegar e te trazendo um relatório completo do que seria. E também que eu acho super importante é aquela questão dos fornecedores, né? Como é que eu vou simular, fazer simulações, pegar os meus principais fornecedores e falar, peraí, deixa eu começar a olhar aqui a minha rede. Se esse fornecedor não pagar, eu não vou ter direito a esse crédito. O que acontece? E aí você consegue sopesar ali qual que vai ser a sua fotografia final. Então, a gente fala bastante do Revisia por isso, porque como as informações fiscais estarão lá, seu ECF, ECD, notas fiscais e tudo, ele consegue fazer essa calculadora de forma automática e você entender qual seria o seu worst case cenário, né, o seu pior cenário, qual seria um cenário base e até melhor cenário, que aí vai te ajudar em tudo aquilo que a gente estava falando, precificação, margem, impacto na cadeia. Então, você consegue ter uma visão end-to-end aí do que vai acontecer com a reforma, tendo em vistas essas simulações. E, claro, cada negócio consegue entender o percentual da receita que vai ter redução, ou às vezes eu tenho outras receitas que não vão estar abarcadas por essa redução, e aí ir mexendo nisso para ter esses cenários aí bem detalhados. É fundamental isso, e é importante estar isso previamente feito. A gente sabe que tem muitas coisas na legislação que estão por vir, que estão por ser esclarecidas referente à reforma tributária, mas você já começa a sentir o que seria o impacto e simular outras opções. Então, eu entendo que esse todo passo a passo, a partir do momento que você entende o que a reforma tributária é para o seu negócio e começa a fazer essas brincadeiras, vamos chamar assim, né, de cenários, você começa a ver qual que é o tamanho do impacto para o seu negócio.
Perfeito. Muitas empresas, né, muitas pessoas perguntam quando eu devo começar a me preparar para a reforma tributária? E a resposta é para ontem, né? Você Já deveria já ter começado a se preparar. Já pode se preparar, já tem tecnologia para isso, né? A Exatamente. Revisia tem tecnologia para atender esse serviço, né? Então é importante as pessoas terem essa atenção. A gente fala isso com muita propriedade, que quanto antes você conseguir entender o impacto, quanto antes você começa as discussões, né? Seja com as associações, seja com os setores, que a gente começa a divulgar. Às vezes algo que ninguém ainda viu, você faz uma simulação e fala, puxa, olha isso, gente, vocês se atentaram. E aí você tem um tempo, que não é muito, mas é um tempo de abertura de discussão, né? Inclusive até conseguir levar para o governo e mostrando efetivamente, quando você tem uma ferramenta que mostra qual é o impacto efetivo, né? Como se a reforma tivesse sido implementada hoje. Isso é muito importante e é um fator de convencimento muito grande que ganha uma força gigantesca. Então, assim, as empresas já têm que estar iniciando, né? Já deveriam ter iniciado aí toda essa fase de diagnóstico, porque tem mudanças sistêmicas também. Vamos lembrar que durante um período a gente vai ter os tributos antigos, né? Então, tudo bem, PIS e COFINS a gente começa a partir de 2027, mas o ICMS, o ISS, para se tornar o IBS, ele tem ali toda uma fase de transição. Então, precisa de um diagnóstico também de tecnologia, de como é que eu estarei preparado para esse momento de transição que é durante alguns anos. Então, apesar de você não ter que, talvez, pagar o tributo no momento 1, né, e só declarar, você tem que ter isso ali já, todo o arcabouço tecnológico já tem que estar preparado para essa nova visão aí da reforma tributária. Perfeito. Uma outra pergunta que sempre fazem é por onde começar, né? E é justamente, você diria, por esse diagnóstico. A gente começa por esse diagnóstico e aí, como a gente falou, brincando um pouquinho com os cenários para identificar gargalos que às vezes no diagnóstico a gente não conseguiu enxergar porque está com uma visão muito macro. Então, você pega uma ferramenta do Revisia onde você pode aplicar diversos cenários diferentes, então ali você começa a ter mais claritude do que vai acontecer ali para frente. Então, claro, tem um passo a passo ali e outra ferramenta muito importante de convencimento, né, dos grandes, do CEO e tudo mais, do que vai acontecer e de direcionamento do negócio. Então, você faz um diagnóstico, você traz dentro da empresa algumas simulações que você entende pertinentes, dependendo das discussões que você tem com pares e tudo mais. Você consegue levar isso para o CEO, né, ou para o conselho, ou como for, como forma de convencimento dos próximos passos a serem feitos, sejam investimentos em TI, enfim, seja em determinação do preço, seja em discussões via associação, para aí começar uma implementação da maneira mais tranquila, não sei se é a palavra, mas assim, de uma maneira mais consciente, que você sabe o que está por vir. Então, são vários passos que a gente tem que passar, envolvendo diversas áreas da companhia, mas que são fundamentais para lá no final você ter o sucesso e, se tem um aumento de carga, o que seja, você estar preparado ao longo do tempo para isso e também garantir que tudo aquilo que era possível tomar crédito você tomou, que o seu sistema está parametrizado, que os seus fornecedores estão pagando para você tomar o crédito. Então, como é um trabalho longo, olhando a cadeia, a gente precisa ter esses cuidados em cada uma das fases da reforma. E aí, por isso, o quanto antes a gente consegue, né, mais preparados estaremos ali até 2033. Muito bem, Daniela, muito bem. E para a gente fechar, né, qual a sua conclusão? O que você gostaria de colocar, né, a respeito do nosso tema? Eu acho que é importantíssimo o acompanhamento. Nós temos empresas de diversos tamanhos, desde as menores até as maiores, então tem que ter sempre alguém acompanhando os passos da reforma tributária. Então, quem tem um departamento tributário, jurídico, que seja mais enxuto e que tem que cuidar do dia a dia, que não consegue, que chamem os parceiros para isso. Nós do Revisia e do Grupo REZ estamos muito preparados para auxiliá-los nessa transição, porque realmente consome muito tempo do dia a dia, né? Então, acho que esse é um primeiro momento, não importa o tamanho do seu departamento tributário,
tenha sempre em mente que você vai precisar, seja internamente ou um consultor externo ali olhando quais são os passos da reforma tributária para realmente não chegar lá em 2027 e falar, meu Deus do céu, agora eu tenho que pagar esse tributo, meu sistema não está preparado, o que eu faço, eu não sei o impacto. Então isso é muito importante, e mesmo empresas grandes que têm um departamento tributário robusto, que sempre consultem outros assessores que também consigam revisitar, porque eu acho que essa troca no momento de indefinição total, porque a gente não tem, e mesmo quando sair a legislação, com certeza dúvidas infinitas surgirão. Então, acho que essa troca, seja com associações, seja com parceiros, seja com consultores, é muito importante e rico para você construir todo esse cenário. Então, assim, o meu conselho, se a gente poderia chamar assim, é sempre essa atenção para todos os itens da reforma e iniciar o quanto antes toda a fase de diagnóstico, simulação, convencimento, para lá na fase de implementação ser uma transição um pouco mais madura e tranquila para a empresa. Perfeito, Daniela, muito bem colocado. A nossa entrevista aqui foi riquíssima. Obrigada. Né? A gente fica muito feliz com a sua presença aqui e peço que todos que estão nos acompanhando sigam acompanhando as sessões de podcast, porque muita coisa, nós vamos trazer muitos convidados especiais e temas riquíssimos como esse. Muito obrigada, pessoal. Forte abraço.